Recentemente, o Whindersson fez um vídeo falando sobre superdotação. Eu fiquei, de certa forma, contente quando eu vi isso, porque finalmente eu vi uma pessoa que tem um bom alcance, que consegue falar para diversas pessoas falando sobre o assunto. Aproximadamente 3 anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre o assunto e até então eu só me achava uma pessoa diferente, uma pessoa peculiar, eu só não me encaixava muito com as outras pessoas e eu tinha uma certa dúvida se eu poderia me encaixar em alguma coisa. E a princípio eu comecei olhando para as coisas que eram mais comuns, que são mais faladas, obviamente. Eu comecei a ver diversas coisas sobre autismo e TDAH, acreditando que eu talvez fosse me encaixar em alguma dessas coisas. E, de certa forma, eu me encaixava em alguma dessas coisas, mas faltava alguma coisa. Na verdade, faltava muita coisa. Eu me encaixava com metade dessas coisas, mas a outra metade não. Faltava muita coisa naquilo ali. E mesmo assim eu ficava vendo, pesquisando, olhando e revendo, só na tentativa de encontrar alguma coisa que eu conseguisse me encaixar. E um dia buscando sobre isso, de tanto fuçar, de tanto procurar, de tanto ir atrás de coisas sobre o assunto, me apareceu um vídeo do Jean Alessandro. Para quem não sabe, é um especialista em altas habilidades de superdotação. E o vídeo dele caiu como uma luva para mim, porque de tudo que ele descrevia, tudo se encaixava para mim. E uma curiosidade interessante para quem talvez não saiba é que a superdatação, ela tem muitas coisas em comum com TDAH e o autismo. É quase como se fossem primos, por assim dizer, porque compartilham muitas coisas em comum. Na verdade, é como se altas habilidades de superdotação fosse uma versão um pouco mais funcional do autismo e TDAH, porque a altas habilidades não é considerado um transtorno, embora seja uma coisa bem difícil de lidar, bem complicada, bem intensa. Não é considerado um transtorno, diferente do autismo e TDAH, que explicitamente traz diversas desvantagens. E eu comecei nesse processo há mais ou menos 3 anos, né? Uma coisa que aconteceu recentemente foi ver isso surgindo um pouco mais. Algumas pessoas famosas falando, algumas pessoas que são influenciadores descobrindo isso, falando a respeito, e foi muito interessante ver isso. Pra mim foi muito legal quando eu vi um influenciador que eu acompanhava, um youtuber, ele é o Douglas Flamino, do Experiência Flamino, e ele passou mais ou menos pela mesma coisa. Ele achava que ele tinha autismo e ele foi atrás de um diagnóstico e recebeu o laudo de altas habilidades de superdotação. E na verdade foi até engraçado quando eu fui assistir o vídeo dele, porque no título e na thumb dava a entender que ele tinha recebido o diagnóstico de autismo e ele estava fazendo o vídeo e ele só revelou o diagnóstico de superdotação mais pro meio e final do vídeo. Até então ele estava só descrevendo todos os sintomas dele. Eu já tinha uma certeza, uma convicção muito grande de que eu me encaixava com altas habilidades. Mas vendo o vídeo dele, vendo tudo que ele descrevia e lembrando da thumb que estava falando sobre ele se encaixar com autismo, eu pensei, cara, se ele tem autismo e ele tá descrevendo exatamente as coisas que eu tenho, então eu também tenho isso. Então eu tava errado, eu vi errado, e eu não me encaixo com altas habilidades. E aí tem o plot. No meio do vídeo, quase no final, ele revela que na verdade era superdotação e não autismo. Mas voltando ao tema inicial que a gente estava falando sobre o Whindersson Nunes e ele revelar que ele recebeu o diagnóstico de altas habilidades. E eu achei muito interessante, cara, porque ele falou bastante sobre as desvantagens e realmente tem muitas desvantagens. Para você viver numa sociedade com pessoas normais, com mentes normais, é catastrófica, caótico, porque a gente tem um pensamento, uma coisa que funciona de uma forma complicada de lidar. Se eu fosse descrever, eu diria que é como você ter um carro de Fórmula 1 sendo usado no dia a dia, indo para ir pro trabalho, pegando engarrafamento. E é absurdo, quase impossível fazer isso, porque esse carro não foi feito para isso. Ele não foi feito para aguentar ficar se movendo devagar. Ele não foi feito para aguentar um engarrafamento. Ele vai gastar uma quantidade absurda de combustível simplesmente para ficar ali parado, diferente de um carro comum que funciona muito melhor nessas condições, que é feito para isso. E essa é uma das desvantagens que a gente tem que lidar. Por exemplo, isso é algo caótico que eu tenho que lidar porque eu não consigo fazer uma coisa de forma simples. Eu normalmente tenho uma necessidade de fazer algo e isso acaba sendo muito complicado, porque muitas das vezes eu prefiro fazer algo que é desafiador, algo que é intelectualmente cansativo pra caramba, do que simplesmente fazer algo simples pra maioria das pessoas, algo fácil, entende?
E isso é absurdo, porque pra mim aquilo ali é muito mais tranquilo, muito mais simples de fazer, se for algo teórico, algo intelectualmente desafiador, por assim dizer, do que simplesmente fazer algo prático e comum e rotineiro, como um trabalho normal. E outra coisa, ele comentou também sobre não conseguir conversar com as pessoas sem ter um motivo específico, simplesmente por conversar, ou sem ter uma razão lógica para aquilo. E isso é muito real para muitas coisas. É difícil fazer algumas coisas sem ver um motivo real para aquilo, sem ter uma razão, sem ter alguma coisa que vai vir daquilo ali. Eu sofri por muito tempo e foi necessário uma adaptação para simplesmente ter conversas casuais, ter conversas que não vão levar a nada, que são só para puxar assunto ou fazer alguma coisa assim, porque durante muito tempo na minha cabeça não fazia sentido. Embora eu seja uma pessoa que sempre foi muito inclinado para ter uma oratória boa, sempre tive uma facilidade extrema para elaborar o que eu estava pensando, para conseguir falar e coisa do tipo, eu às vezes não conseguia conversar porque não me despertava nenhum interesse. Para mim é muito difícil fazer alguma coisa que eu não tenho interesse. E algumas pessoas podem até pensar: nossa, mas que coisa fácil de lidar, você só não tinha interesse, você só tinha que lidar com a sua falta de interesse. E, sim, isso é muito difícil, porque acho que a maioria das pessoas não tem noção da dificuldade que é você querer fazer algo, você entender que você precisa fazer aquilo e você simplesmente não conseguir fazer. Você ter uma espécie de bloqueio em que você não consegue fazer aquilo, você não consegue executar aquilo, porque tem simplesmente uma trava na sua cabeça. E assim, há mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, quando eu finalmente aceitei que eu me encaixava nisso, porque primeiro a gente sofre um pouquinho com a síndrome do impostor, a gente vê alguma coisa ali que diz que a gente é muito inteligente e fica essa negação, e vez ou outra eu ainda lido com essa negação de não acreditar, de me sentir um pouco estúpido porque eu vou tentar fazer alguma coisa e eu não consigo, e eu fico pensando: cadê essa inteligência toda? Cadê toda essa capacidade? Cadê as altas habilidades aqui, se eu não tô tendo habilidade pra fazer isso? E isso acaba sendo um pouco difícil. A síndrome do impostor é algo muito real e muito complicado, e acaba que a maioria das pessoas que sofrem com isso, que têm altas habilidades, superdotação, acabam lidando com a síndrome do impostor, porque você tem uma cobrança sua. Pra quem não sabe, uma pessoa com altas habilidades de superdotação, ela já naturalmente se cobra mais, a gente naturalmente já se cobra eficiência, a gente se cobra que a gente tem que ser eficiente e trazer resultado e fazer alguma coisa importante. Isso já acaba vindo de fábrica e isso é um pouco cansativo. E uma coisa que pra mim foi um pouco frustrante, mas ao mesmo tempo foi libertador, foi ver que boa parte da minha personalidade estava descrita nisso, estava descrita nessa característica. Eu me vi descrito em boa parte do que é falado sobre essa condição. Então é como se minha personalidade estivesse sendo descrita ali. Tudo que eu acreditava ser uma mania, um costume, um hábito, qualquer coisa assim, pelo menos boa parte dessas coisas estava descrito ali. E sabe, de certa forma isso é um pouco libertador, porque, sabe, aquilo ali explica muita coisa, explica muitas coisas que a gente lida. E uma curiosidade interessante é que talvez por causa disso, aos 18 anos eu comecei a empreender. Eu tinha começado a trabalhar com 15 anos e aos 18 anos eu estava cansado de trabalhar para outra pessoa. E eu decidi que eu iria empreender, iria começar um negócio. Eu simplesmente comecei a ver alguma coisa ali que eu poderia fazer que não exigiria muito dinheiro ou alguma coisa assim para começar. E fui lá e fiz. Então, aos 18 anos eu comecei uma hamburgueria. Eu consegui fazer isso dar certo, eu passei 4 anos nisso e de certa forma eu alcancei um resultado muito bom. Eu cheguei a alcançar o que algumas pessoas estão há mais ou menos o dobro do tempo para alcançar. E a parte mais peculiar disso é que eu simplesmente desisti disso porque isso não estava suprindo o que eu precisava como desafio, porque isso já não se encaixava como desafio. Isso era um desafio para o garoto de 18 anos que começou isso e que isso era um desafio para ele. E, na verdade, eu aprendi muitas coisas com isso. Empreendendo, eu aprendi a consertar equipamentos quando dava algum problema. Eu aprendi sobre tráfego pago. Eu aprendi a fazer artes criativas. Eu aprendi a lidar com pessoas, a liderar pessoas. Antes de encerrar a operação, eu já lidava com 6 funcionários que eu liderava, que eu dava instruções e que seguiam todo um processo de etapas que eu criei. E outro detalhe, com aproximadamente 1 ano e meio da hamburgueria funcionando, eu decidi que eu iria expandir para a área de pizza também. Então eu fui lá, sozinho, apenas com um vídeo do YouTube, e aprendi a
fazer pizzas, abrir massa, equipamentos que precisava e eu montei isso, e eu fiz isso acontecer. E eu criei todo o processo, todas as etapas de como fazer isso, de como preparar, de como abrir massa e fazer todo o processo da pizza. E eu passei todo esse padrão para as pessoas da equipe. Então, assim, de certa forma, isso acaba sendo bom, só que ao mesmo tempo acaba sendo um pouco complicado. Então, assim, de certa forma, isso acaba sendo um pouco vantajoso para algumas coisas, mas acaba sendo bem exaustivo em muitos casos. E isso às vezes acaba sendo um pouco caótico. Eu não consigo fazer algo sem propósito. Quando eu jogo algum jogo é porque eu vejo algum objetivo naquilo, porque aquilo me traz alguma coisa, porque tem um propósito. Eu não consigo só jogar um daqueles jogos bobinhos sem propósito. Eu não consigo simplesmente ter esse lazer. E eu acredito que essa seja uma das desvantagens. E uma das coisas que o Whindersson citou, que eu acho muito, muito real, é que às vezes tem uma obsessão para fazer algo perfeito. Às vezes fica nessa pira e não dá pra simplesmente fazer algo normal, fazer algo ali razoável. Sabe, eu só tenho 2 modos, ou eu faço algo pra isso ficar muito bom, ou eu não faço, porque eu não consigo pegar algo pra fazer e pensar que eu vou fazer isso mais ou menos e que isso vai ficar mais ou menos. E assim, o meu objetivo fazendo esse vídeo é simplesmente falar sobre o assunto. Isso daqui acaba sendo mais um desabafo do que tudo. E de certa forma, eu espero que isso consiga ter algum alcance, isso consiga fazer com que mais pessoas descubram isso e consigam, sabe, se entender mais um pouco. Até uma coisa que o Jean Alessandro, que é o psicólogo especialista em superdotação, fala é que é muito comum pessoas com superdotação acabarem sendo diagnosticadas erroneamente com TDAH, porque, como eu falei no início, é muito comum a superdotação ela tem sintomas muito parecidos com o TDAH e muitas das vezes acaba andando lado a lado. Então, muitas das vezes a pessoa que tem superdotação acaba tendo também TDAH, ou às vezes acaba também estando no espectro, tendo autismo. Então acaba sendo muito difícil dessa pessoa receber um diagnóstico correto. Então, assim, se você conhece alguma pessoa que se destaca em qualquer área, seja na música, no esporte, ou até mesmo uma pessoa que explica algo muito bem, manda esse vídeo pra ela. Quem sabe ela não se encaixa. E se você se encaixa com alguma coisa que eu disse aqui, eu te recomendo ver mais coisas a respeito de especialistas profissionais. Como eu falei, tem o próprio Jean Alessandro, que é um especialista de altas habilidades de superdotação e fala bastante sobre isso no YouTube, no Instagram, em várias redes sociais. Ou caso você queira algo mais específico, eu te recomendo buscar ajuda com um psicólogo, psiquiatra que vai conseguir fazer todo esse acompanhamento, esse diagnóstico.